com Ele. Eu não quero andar no seu mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Sim, Jesus. Glória a Deus. Quando já se encontrou num estado de grande miséria, Ele disse com a voz apagada e num pranto de dor: Glória a Deus. oh meu Deus, que saudade que eu sinto Sim, do Jesus. tempo em que o Senhor me matou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É anjo da alma beijando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Glória a Deus. Se no auge da minha beleza viver em pedaços, mesmo assim o esforço eu faço e buscar eu vou, nem que seja em poucas palavras, eu talvez sussurrando no tom. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma beijando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Quero ter essa oportunidade dessa semana. Santo Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar um corinho para o Senhor Jesus nessa noite, aleluia. Santo Deus poderoso, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a igreja se ligar. Tem labareda de fogo, tem labareda de fogo.
logo após estar orando pelo pregador da noite. Aleluia, leva a sua bênção e a sua vitória, a sua cura em nome do Senhor Jesus. E as palmas para o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia, graças a Deus, irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eita glória, irmãos. Friozinho abençoado. E os crentes dando glória, né? Às vezes o frio fala assim: fica em casa, fica em casa. Mas o Espírito Santo dizendo, fala: vai buscar, vai orar, vai à casa de Deus. E graças a Deus, né? Estamos aqui. E eu tenho certeza, irmão, que não em vão, que nenhuma obra do Senhor é em vão. Se Deus nos escolheu para estar aqui, é porque algo Ele tem a acrescentar na minha vida e na sua vida, né? E se você entender isso, que não é só mais um culto, que não é simplesmente um convite que você recebeu, alguém me convidou, estou aqui porque o irmão aqui do lado me convidou, a irmã falou que vai ter culto hoje, eu fui lá. Não, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. E por que Deus te trouxe aqui? Para falar com você, para fortalecer a tua fé, para abençoar a tua vida. Se você crê nisso, meu irmão, continua nessa fé. Glória a Deus, aleluia. Eu estava ali sentado, irmãos, e o Senhor colocou. Eu não sou pregador essa noite, eu não costumo fazer isso aqui. Eu gosto de já pegar e já orar para o pregador logo, porque a honra está com o pregador. Mas o Senhor colocou algo no meu coração ali, me levou em Atos capítulo 16, que vai falar sobre Paulo e Silas. Quem era Paulo e Silas? Eles eram servos de Deus. Tem servo de Deus aqui? Irmãos, e o Senhor colocou no meu coração algo dizendo: até que ponto você está disposto a suportar para servir a Deus, para agradar a Deus? É muito fácil você adorar a Deus quando está tudo bem, quando está tudo favorável. É tão fácil você dar glória, você sorrir, você glorificar. É tão fácil quando você está tudo maravilha, a porta está aberta, tudo ao teu favor. É bom, não é? É fácil, não é? Mas e quando você passa por aquele momento em que você não está vivendo o que você queria, quando as coisas não estão favoráveis, quando você olha para um lado para o outro e você encontra tudo fechado, mar fechado, como Paulo e Silas, dentro de uma prisão. Eles tinham apanhado, eles estavam presos por fazer a vontade de Deus. E sabe, meu irmão, eles eram tão fiéis a Deus e verdadeiros adoradores, e eles não estavam nem aí, presbítero. Se eles morressem ali, eles iam continuar adorando e servindo a Deus, porque havia uma chama tão grande deles. Eu vou dizer uma coisa para você: até que ponto você está disposto a servir a Deus? Quem sabe você chegou aqui assim, pastor, não está favorável. Qual tem sido a tua reação? O que você tem feito diante de tudo isso? Porque existe alguém chamado Satanás que está olhando para mim, para você, dizendo assim: para de adorar, olha aí como tá. Para de ir para a igreja, para de fazer isso, para de fazer aquilo, porque olha, está tudo errado. Mas quem está comigo no glória nessa noite? Quem vai pisar na cabeça de Satanás e da nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré? Aleluia. Vamos orar nessa noite para ouvir mais de Deus. Quem quer ouvir mais de Deus? Por isso, nessa noite, meu irmão, aleluia, se Ele está dizendo para você: para de adorar, mostra para Ele que você não vai parar. Sabe por quê? Você não adora a Deus pelo que Ele te dá, você adora a Deus porque Ele é Deus. Ele é santo, Ele é
Igual falou para Jó. Ele falou para Jó o quê? Falou para Deus, ele é fiel porque ele tem tudo sobrar para ele, por isso ele é fiel. Mas para vergonha do diabo, só não era adorador só porque ele tinha coisa não. E hoje em dia, eu vou falar só um pouquinho, evangelista, eu vou falar porque hoje em dia está cheio de gente, meu irmão, aleluia, que adora quando Deus está dando. Então ele é preso, Deus dá salve na igreja, Deus abençoa, desaparece, mas tem aqueles que adoram quando Jesus abençoa, quando está na boca, ele está dando glória, ele está dando, está colado, ele está nos olhos, mas está dando glória. E Satanás fica confundido, mas era para ele parar, ele está dando glória, não era para ele ir na igreja, ele está indo, não era para ele ir nós subimos aqui no altar para pregar sobre Deus abre porta e às vezes a porta está fechada. Nós oramos por cura. Aí às vezes tem gente da nossa casa com enfermidade. Aí a Satanás está dizendo, para de orar. Aí como para isso? Hoje eu tenho para você orar. Aleluia, mostra para Satanás. Ainda que Deus não faça, eu continuo sendo adorado. Senhor, nosso Pai, nós oramos pela vida do teu servo agora, Jesus. Senhor que está aqui, eu creio que o Senhor colocou uma palavra no coração dele. Eu sei que o Senhor trouxe ele aqui por um motivo. Eu sei que o Senhor preparou esta noite. Esta noite já estava marcada no teu calendário, Senhor. Esta noite já estava agendada no céu. E eu creio, Pai, Senhor, que esse lugar está tomado de uma glória tão grande. E que nós ao sairmos daqui, sairemos mais quente, mais firme, mais cheios do que quando nós entramos aqui, pelo poder da tua palavra, que o Senhor vai liberar através do teu servo. Eu uso o evangelista Éder, poderosamente, de uma forma poderosa, é a nossa oração. A igreja diz assim, Espírito Santo, em nome de Jesus. Fala bem forte para Jesus. Bem forte, bem forte, bem forte. É para Jesus, é para Jesus. Aleluia, Senhor, evangelista. Senhor Jesus. Graças a Deus, é maravilhoso, né, irmãos? Que quando o Senhor quer falar, ele confirma, né? Ele confirma a mensagem através dos louvores, ele confirma a mensagem através da vida dos filhos dele, e o Senhor mais uma vez acaba de confirmar a palavra dele, né? Eu falei para o missionário de Sirene ali, disse: se o Júnior falar mais um pouquinho, ele já vai pregar tudo que eu vou pregar. Mas é maravilhoso, porque isso é o mover de Deus. É confirmação daquilo que o Senhor tem para a tua vida. É confirmação daquilo que Deus quer para falar ao teu coração. Então fique atento em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Nós vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus, do versículo 22 até o versículo 26. Glória a Deus. Nós vemos, a pastora Juliana até disse, lá em Atos 16, Paulo e Silas, a mensagem que o Senhor tinha no nosso coração. Amém, irmãos? Atos capítulo de número 16, versículo 22. Vamos diante em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos os irmãos contaram? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus que nos diz: e levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e todos foram soltos. Até aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos sentar, louvando e agradecendo ao nome do Senhor Jesus.
irmãos? Confesso que hoje o dia foi bem corrido mesmo. Muita coisa que a gente tem que fazer, mexendo ali na igreja, né? Não tive muito tempo de estudar. Mas desde ontem o Senhor tocava no meu coração essa palavra. E eu até então não tinha entendido aquilo que o Senhor Ele tinha para falar com o teu povo. Eu não tinha a certeza, a convicção daquilo que o Senhor tinha para trazer a nós. Mas hoje de tarde, meditando um pouquinho, falando com o Senhor, eu vi e eu creio que Deus tem muito para nos ensinar sobre o servir a Cristo, sobre fazer a vontade de Deus, sobre fazer a obra do Senhor, sobre ser de fato cristão. Glória a Deus, Não é aleluia. simplesmente eu vir aqui na igreja, agir de uma maneira e na minha casa eu agir de uma forma completamente diferente. Não é eu simplesmente buscar a Deus somente na igreja e fora da igreja, na minha casa ou em qualquer lugar, eu simplesmente esquecer da existência de Deus completamente. Ser cristão não é somente buscar as coisas boas do Evangelho, mas é suportar a aflição, as mesmas aflições que Cristo passou. Jesus, Ele disse que nós passaríamos também pelas dificuldades. Ele nos disse que no mundo nós passaríamos por aflições, nós sofreríamos, seríamos vituperados, nós seríamos taxados como loucos, se desfazeriam, né? Seríamos desfeitos por muito, mas porém nós deveríamos permanecer firmes, porque assim como Ele venceu o mundo, Ele pode nos fazer vencer também. E a mensagem que o Senhor toca no meu coração, nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo e Silas. Mas antes de nós, de fato, mergulharmos aqui nessa parte, entendemos sobre Paulo e Silas, sobre o que aconteceu, toda a trajetória deles até chegarem aqui, nós vamos voltar um pouquinho na palavra de Deus. Nós vamos ler desde o início do livro de Atos, onde o evangelista Lucas ele começa a descrever toda a trajetória da igreja de Cristo. Após o Senhor Jesus ele ter subido, Lucas ele começa a escrever a trajetória do crescimento da igreja do Senhor, fazendo o ID de Deus, pregando o Evangelho, levando o Evangelho que Cristo ele perdoa, ele salva, ele cura, que ele liberta. Os discípulos foram incumbidos dessa responsabilidade de levar essa palavra, levar o Evangelho do Senhor. E assim eles começam, nós vemos, né, conhecemos muito bem Pentecostes, sabemos o que Deus fez, tantas almas convertidas, batizadas. Porém, é importante nós prestarmos atenção a tudo que acontecia com o povo de Deus nesse momento. A partir do momento que Jesus ele sobe, que ele vai e deixa os discípulos com essa missão, nós vemos que a igreja do Senhor ela começa a agir e a se unir, de forma que aqueles que eram cristãos, que seguiam a Jesus, a palavra de Cristo, eles começam a formar uma comunidade no meio de Deus. Porque até então, o povo judeu seguia o judaísmo. Eles seguiam sua própria religião, suas próprias crenças de que chegaria o Messias e que esse Messias seria um guerreiro, pelejaria, libertaria eles com grande força, seria um guerreiro para libertar ele das mãos dos opressores deles. Porém, nós sabemos como cristãos que o Cristo que eles esperavam que chegasse, que a religião deles, o judaísmo espera, ele não existe. O Cristo que foi enviado era diferente. Ele não era um guerreiro, ele não era um homem forte, mas ele era de gentil aspecto, um homem simples, sofredor, que passou por diversas dificuldades, e esse era Cristo. Então, no meio da comunidade judaica, no meio dos judeus ali, começa a surgir um grupo, uma comunidade, e essa comunidade era dos discípulos e do povo de Deus, que serviam a Cristo, que cria na palavra que Jesus pregava, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá no comecinho do livro de Atos, que então eles começam a se unir, de modo que aqueles que tinham propriedades, eles passam a vender tudo que eles possuíam, vendiam suas terras, e ali eles viviam em conjunto, em comunhão, compravam de comer, compartilhavam com todos, viviam realmente como uma comunidade, se abraçando, crescendo na presença de Deus, crescendo no Evangelho de Cristo. De modo que nós vemos que a palavra do Senhor vai nos dizer que milagres começam a acontecer, os apóstolos começam a ser usados para operar milagres no meio daquela comunidade, de modo que todos aqueles que ali estavam, o coração deles se enchia de temor e temor da presença de Deus. Mas na nossa trajetória como cristão, e que você preste bastante atenção, servir a Cristo, ao fazer a vontade de Deus, Ele não te inibe de passar por dificuldades. É verdade,
Você levar a palavra de Cristo e falar, não, eu faço aquilo que Cristo me ordenou, eu levo o Evangelho, eu sou obediente, eu me dedico, eu faço isso e aquilo, isso não te deixa livre de passar por dificuldade. Isso não te livra de passar por provação. Isso não te livra, aleluia, do momento de dificuldade chegar na tua vida, irmão. E aqui nós vemos isso através do exemplo da igreja de Cristo, que a partir desse momento que o Senhor começa a pregar, começa a fazer maravilhas no meio do povo, os cristãos começam a crescer. Nós vemos um determinado momento em que Pedro ele vai até o templo para orar. Nós conhecemos bem, né? Que tinha um coxo, um paralítico ali. Pedro pega na mão dele, né? Fita os olhos dele e diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Levantam aquele homem, ele passa a andar. Deus começa a usar seus discípulos, mas no momento em que eles começam a ser usados por Deus, no momento que eles começam a crescer na presença de Deus, vem a prova, vem a dificuldade, vem o inimigo tentando fazer com que eles viessem parar, tentando frear a obra de Deus, o chamado que Deus tinha na vida daqueles homens, e da mesma maneira Ele tenta fazer na minha e na tua vida. É no momento em que nós estamos buscando, clamando, nos esforçando, as coisas que uma hora pareciam estar boas, de repente começam a dar errado, e Pedro agora, ele começa a pregar para aquelas pessoas que estavam lá no templo, dizendo o quão grande era o Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus tinha curado aquele homem. Ele foi curado mediante o Evangelho daquele que eles mesmos tinham mandado crucificar, que eles mesmos tinham mandado crucificar para que soltasse um criminoso homicida. E Pedro, no momento em que ele começa a pregar esse Evangelho, a pregar isso, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro ele é preso, ele é levado para julgamento, aonde Pedro ele passa a noite, passa aquele dia inteiro preso, esperando ser julgado. Chega o julgamento de Pedro, Pedro ele é livre, graças à misericórdia de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que através dessa prisão de Pedro, o número de cristãos era aproximadamente 5.000 agora. Nós conhecemos bem na Pentecostes, 3.000 ali aceitaram, se batizaram, e de lá até essa pregação de Pedro, mais 2.000 pessoas entenderam que o caminho para a salvação é Cristo, que o caminho que nós devemos seguir, ele está em Cristo. E nós vamos ver que Pedro ele sai de lá, e o que acontece? Pedro vai pregar a palavra do Senhor novamente, e novamente Pedro passa a sofrer perseguições, Pedro passa a sofrer diversas humilhações, vamos dizer assim, ser preso, estar num lugar que ele não deveria, simplesmente por pregar o Evangelho, por levar a palavra de Cristo. E nós vamos ver que Pedro ele vai viver grande parte da sua vida nesse vai e vem. Grande parte da trajetória de Pedro aqui no livro de Atos, nós vamos ver que é nesse vai e vem de levar o Evangelho, de ser preso, de levar o Evangelho e ser ameaçado de morte, de levar o Evangelho e passar por dificuldade. Pedro ele está fazendo o chamado de Deus, a vontade de Deus, mas ele está passando por um dos piores momentos da vida dele. Ele está fazendo aquilo que agrada a Deus, que o Senhor tinha mandado ele fazer, mas ele estava passando, irmão, por um momento muito difícil. Ele estava ali com a sua vida ameaçado de morte, julgado de morte muitas vezes, por fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. E o que eu quero te dizer aqui, meu irmão e minha irmã, é que muitas vezes na nossa vida, nós vamos estar fazendo o querer de Deus, a vontade de Deus, e nós achamos que, por estar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, nós não vamos chegar no momento em que vamos ser colocados contra a parede, pressionados pelas situações do dia a dia decorrentes da nossa vida. Nós achamos que não vai chegar o momento em que nós estaremos ali presos, aprisionados, sufocados muitas vezes numa situação que nós não encontramos saída. É uma visão errada, porque servir a Cristo não te inibe disso. E esse é um dos pontos principais. Enquanto eu estava estudando, que o Senhor ele falava no meu coração, é que esses homens, esses nossos irmãos corajosos aqui, faziam a vontade de Cristo, eram ameaçados de morte, mas eles continuavam, eles não paravam, eles não desistiam, porque eles sabiam o chamado que Cristo tinha na vida dele. Eles sabiam, aleluia, aquilo que Deus
e eles não largavam mão daquilo que o Senhor tinha. Nós vamos ver, vou acelerar um pouquinho, que em um determinado momento Pedro ele está pregando a palavra do Senhor, levando. A Bíblia vai nos dizer que os cristãos eles são espalhados, eles começam a ser perseguidos. Essa perseguição não é uma perseguição de fato a principal que ocorreu com o povo de Deus, não é aquela guerra que nós conhecemos, é uma perseguição um pouco prévia da grande perseguição que ocorreria com o povo de Deus. E então os servos do Senhor eles começam a se dispersar. Então alguns vão para umas regiões, outros para outras, vão para Samaria, outros ficam em Jerusalém, eles começam a se espalhar. E toda essa perseguição que acontece, ela é por um propósito de Deus. E aqui se ressalva mais uma vez, de que muitas vezes as situações que ocorrem na nossa vida, elas são por permissão de Deus. Elas são por um plano maior que o Senhor tem. O Senhor ele tem planos que muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. O Senhor age de maneiras que nós não fazemos ideia e nós não entendemos de fato. Às vezes o Senhor, para agir, Ele nos coloca numa situação complicada, assim como Ele estava fazendo com esses homens aqui. Eles começam a ser perseguidos, se espalham, e tudo isso foi necessário para o Evangelho se propagar. Porém ainda havia um grande tabu. Havia algo extremamente importante, de que os gentios eles não eram dignos de ouvir esse Evangelho. Os gentios, eles não eram dignos de serem batizados. Os gentios, os judeus não entravam sequer na casa dos gentios, não podiam ali. E esse é um ponto importante, porque nós vemos que Pedro, em determinado momento, ele está pregando, ele é chamado por um centurião. Centurião, para os irmãos entenderem, ele é um homem lá do Império Romano, que ele tinha por volta de um pequeno exército acomodado, por volta de 100 pessoas. E esse centurião, um homem, claro, que tinha sua autoridade, ele chama Pedro. E Pedro vai de encontro a esse homem, e esse homem ele diz que ele via Pedro, teve uma visão, e ele via chegando até ele, orando com ele via ali o Senhor falando com ele conta essa visão. E é interessante a palavra do Senhor, porque ela nos diz que Pedro, antes de ir até o centurião, a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro ele teve fome. E enquanto ele esperava que cozinhassem para ele, fizessem ali a comida para ele tem uma visão. E a visão que Pedro tem é de que ele vê animais ali, com casco bifurcado, ele vê répteis. E na visão o Senhor fala: Pedro, você não tem fome? Coma, pode comer, Pedro. E Pedro fala: Senhor, mas eu não vou comer esses animais que são imundos, que eu não deveria comer. Nós sabemos que isso vem desde a antiguidade, Mas o Senhor fala: Pedro, por acaso aquilo que o Senhor fez, que o Senhor tocou é imundo, ou é incomum, ou é comum, aliás? E Pedro ele não entende por que o Senhor fala isso. Mas no momento em que Pedro ele é posto diante desse homem, diante desse centurião, Pedro ele entende aquilo que o Senhor tinha dito para ele. E o que o Senhor tinha dito para ele é que imundos, porque eram considerados imundos, não podiam entrar na casa dos gentios para orar, não podiam batizar sequer gentios, porque estariam se contaminando. E Pedro então ele entende aquilo que Deus tinha falado para ele, que tudo aquilo que Deus fez não é algo, não é imundo, e todos são dignos de salvação. E ali naquele momento Pedro ele entende e ele batiza aquele homem é convertido. E por que eu estou dando ênfase a isso? É porque assim começa a expansão do Evangelho de Cristo de verdade. O Evangelho ele não fica simplesmente para os judeus, mas agora ele começa a ser propagado em diferentes países ao redor do mundo, e hoje ele chegou até nós por causa desse episódio. Pedro ele então batiza esse homem, ele encontra ali com os demais discípulos resistência, eles falam: Pedro, por que você fez isso? Você batizou um gentio, entrou na casa de um gentio, batizou esse gentio. O Senhor fala com os discípulos, eles entendem, e aí começa de fato as expansões da palavra de Cristo. E nós vamos ver que Paulo ele começa a levar a palavra de Cristo para diferentes regiões, para diferentes países. Ele começa a sair simplesmente ali de Roma, sair ali da
ele começa a pregar para outros países, e nós chegamos aqui, finalmente, na mensagem que nós queremos ler, que nós lemos. Ele chega em Filipos. Filipos, ela está localizada ali, né? Estava localizada ali na Macedônia. É o primeiro país europeu ali a ter a palavra de Cristo, a chegar à palavra de Cristo, a ser instaurada uma igreja, através da viagem de Paulo, de Silas, de Timóteo e de Lucas. Eles começam então, através desse momento, a levar a palavra de Cristo para outros países. E nós vemos aqui que Paulo então ele chega em Filipos. Se nós formos ler a palavra do Senhor Jesus, no capítulo de número 16, versículo 11. Aleluia, Deus. Vai nos falar que Paulo ele chega e ele procura um lugar para orar. E ao que ele vai procurar um lugar para orar, ele encontra uma mulher, né? Ele encontra uma irmã. Essa irmã Lídia aceita Cristo, é batizada. Ela cede o lugar ali para que Paulo, para que Silas, Lucas, Timóteo fiquem ali, se alojassem ali. E aí é instaurada a primeira igreja de fato ali na Europa. Começa então a expansão do Evangelho. Mas nós vemos que nesse episódio tão bonito, em que uma alma se converte, não só uma alma, mas uma família se converte, aceita Cristo, passa a entender o Evangelho de Cristo e a reconhecer que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da vida deles. Através desse momento em que acontece essa conversão, logo após isso, vem o quê? Uma menina com espírito de adivinhação começa a seguir Paulo, começa a seguir Silas, começa a falar: olha, esse aqui é servo do Deus Altíssimo, esse homem aqui, ele serve o Deus de verdade. E ela começa a sair e perseguir Paulo e Silas por onde eles andavam, de modo que Paulo ele se enfurece, né? Ele expulsa ali essa menina. Ela tinha um espírito de adivinhação, por isso ela diz essas coisas. Ela é liberta através da vida de Paulo. E então Paulo e Silas agora estão sendo julgados. Se nós formos ver no versículo que nós lemos aqui, uma multidão se junta para começar a julgar Paulo e Silas, porque essa jovem, ela não era simplesmente uma adivinha para fazer as coisas do jeito que ela queria. Ela tinha alguém, ela era subordinada a alguém. Ela gerava lucros para as pessoas, ela gerava lucros. E então essas pessoas se revoltam com Paulo e Silas, porque aquela fonte de lucro que eles possuíam através das adversões dessa menina, ela se esvai, ela acaba. E Paulo e Silas então eles são presos. E aqui nós já conhecemos bem a história e como todas as coisas elas acontecem, né? E logo após a prisão, a palavra do Senhor vai nos dizer: Paulo e Silas louvavam a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Deus, veio com o terremoto, libertou eles daquela prisão. É interessante, nós vemos que Paulo e Silas, eles não, apesar de estarem abertas as celas, eles não saem, né? Eles esperam o julgamento. Depois, se sobrar um tempinho, a gente pode falar sobre isso, talvez. Mas o importante aqui é que eles foram soltos enquanto eles louvavam a Deus. E um ponto importante de toda essa mensagem, que nós fomos lá atrás, voltamos, entendemos como que a igreja chegou até esse ponto, tudo que foi passado, né, pelo povo de Cristo, tudo que eles passaram para chegar até aqui. E da mesma maneira que Pedro ele sofreu, padeceu por amor ao Evangelho, Paulo sofreu, Silas sofreu. Eles estavam sendo presos, açoitados, humilhados em público, simplesmente por libertar uma vida da escravidão de Satanás, simplesmente por curarem a vida daquela jovem, por curar aquela moça. Eles estavam sendo presos ali, padecendo naquele lugar, dificuldade, mesmo não tendo feito nada errado. E é interessante nós vemos que mesmo nessa situação, Paulo e Silas presos, eles não falam: Senhor, liberta a gente daqui, Senhor, liberta a gente dessa prisão, Senhor, socorre a gente dessa prisão. Em momento algum a palavra do Senhor nos diz que Paulo e Silas pedem por libertação daquele lugar. Ao contrário, a palavra do Senhor nos diz que eles simplesmente começam a louvar a Deus,
Deus por nós estarmos aqui. Um ponto importante, irmão, que eu quero te dizer essa noite é que, independente da situação que eles estavam, no coração de Paulo e Silas havia algo muito maior do que o desejo por libertação. E o coração deles era louvar a Cristo, independente da circunstância. E aqui, irmão, é um exemplo que vem para a nossa vida. É louvar a Cristo, aprender a louvar a Cristo quando as coisas não estão bem. É aprender a louvar a Cristo quando tudo, meu irmão, minha irmã, começa a dar errado na nossa vida. Quem sabe você está aqui, entrou aqui hoje e a situação da sua vida está só pela misericórdia de Deus. Quem sabe você deixou a sua casa só pela misericórdia de Deus, seu esposo, seu filho, seu marido. Quem sabe a forma que você chegou aqui, meu irmão, minha irmã, esteja simplesmente devastado. Mas Paulo e Silas, eles nos deixam esse exemplo de não desfalecer, de não desanimar, de não desistir. Quem sabe eles estavam angustiados, cansados, tristes, abatidos, porém, mesmo nessa situação, eles não deixaram a Cristo de lado. Em todo o tempo, o foco deles, a mente deles estava em adorar ao nome do Senhor Jesus. E eu te digo, meu irmão e minha irmã, a situação que você passa, o que você vive, como você se encontra hoje, a misericórdia de Deus, ela basta para a tua vida. Ela é que te sustenta, ela é que te mantém de pé, e é pela misericórdia de Cristo que Ele pode transformar a sua situação. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus poderoso, aleluia. É pela misericórdia de Cristo que Ele pode te salvar, que Ele pode te curar, que Ele pode transformar a sua casa, que Ele pode transformar o teu lar, que Ele pode salvar o seu pai, sua mãe, que Ele pode salvar o seu esposo, que Ele pode salvar os seus filhos. É pela misericórdia, mas você precisa entender, meu irmão, que se você desfalecer, se você parar, nada vai acontecer. Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que o milagre chegou na vida desses homens enquanto eles estavam lá adorando a Deus no meio da dificuldade, meu irmão. O momento que chega na nossa vida de desânimo, que chega para tentar nos fazer parar, você não pode ceder a esse sentimento, mas você tem que ter força e continuar adorando. Mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que as portas estejam fechadas. Mesmo que você não encontre solução para os seus problemas. E quem sabe você está desesperado, mas se tem uma coisa que você não pode fazer, é deixar de adorar. Glória a Deus, aleluia. Paulo e Silas podiam muito bem questionar e falar: Senhor, mas eu vim aqui pregar a tua palavra. Eu vim aqui, eu libertei essa jovem. Papai, eu preguei tua palavra, batizamos pessoas em teu nome. Pessoas aceitaram o Senhor, que nem judeus são. Pessoas de outros países ouviram a tua palavra, aceitaram a ti. Eu converti vidas, Pai. Nós convertemos vidas, salvamos aquela jovem. Nós fizemos tudo em teu nome. Por que nós estamos passando por isso? Eles podiam muito bem questionar o Senhor, mas eles não questionaram, eles adoraram. E é isso que nós precisamos aprender. É parar de questionar, é parar, meu irmão, minha irmã, de falar: Senhor, mas eu estou fazendo tudo certo, eu não aceito isso. Para com isso, meu irmão. Quem somos nós para dizer como o Senhor age? Quem somos nós para falar: Senhor, mas eu estou fazendo direitinho, eu não posso passar por isso? Quem sou eu para falar assim? Nós temos que aprender que o Senhor, Ele age da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele quer. E se nós formos ver a prisão de Paulo e Silas, ela é importante porque naquele lugar mais almas foram encontradas por Cristo. Mais almas foram salvas naquele lugar. Através das situações da vida desses homens, pessoas foram salvas. Glória a Deus. Mas isso porque eles deram lugar. A gente costuma falar, né, que é no deserto, na provação, que Deus quer usar a gente. E é verdade. Mas Ele só usa se você deixar. Ele só usa se você fizer por onde. Ele só usa se você quiser ser usado por Ele. Paulo e Silas, se eles se revoltassem ali com Cristo, aquele homem seria salvo? Nós não sabemos. É Deus.
Poderia ser que não. Então, quer ser usado por Cristo? Se você quer ser um canal de bênção, sabendo da situação que você se encontra, não questione, não murmure, mas adore. Pegue o restinho das forças que quem sabe você tem. Fale, Senhor, está difícil, eu não estou aguentando mais, mas eu vou continuar adorando, eu vou continuar buscando. Seja sincero na presença de Cristo. Se você não está suportando, fala, Senhor, eu não estou suportando, está difícil, Pai, mas eu vou continuar, eu não vou desistir, eu não vou arredar o pé, eu não vou, meu Deus, meu Pai, parar, eu vou continuar clamando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar me esforçando, mesmo que a porta não abra, meu Pai, eu vou estar aqui na tua casa fazendo a tua obra. E se você fizer isso, se você der lugar para Cristo, você pode ter certeza, meu irmão, que coisas grandiosas da parte de Cristo você vai viver. Não quer dizer que amanhã você vai sair do seu cárcere, não. Não quer dizer que mês que vem a situação da sua vida vai mudar, não. Mas em algum momento ela vai. Glória a Deus. Em algum momento Cristo vai alcançar você. Assim como Ele alcançou a vida desses homens, assim como Ele livrou esses homens, Ele pode te livrar. Glória a Deus. Mas nós precisamos aprender a confiar. Sim, Jesus. E um dos pontos que eu tinha nessa mensagem é dos ofícios de servir a Cristo. E aqui eu queria relembrar com você que servir a Cristo, meu irmão, não é fácil. Servir a Cristo não é algo banal, não é um mar de rosas, não é as 7 maravilhas em que você não vai passar por nenhum problema. Servir a Cristo é cheio de desafios, diariamente. Servir a Cristo é ser cercado por uma tão grande nuvem de testemunhos, como a palavra do Senhor vai nos dizer em Hebreus, capítulo 12, uma tão grande nuvem de testemunhas que nos cercam. Servir a Cristo é muitas vezes ser odiado. Servir a Cristo é muitas vezes, como Paulo fala, eu sei o que é ter em abundância, mas também sei o que é passar necessidade, passar fome. Servir a Cristo é ter abundância, mas muitas vezes é não ter nada. Servir a Cristo é você ter sua família abençoada em saúde, seja da forma que for. Outra hora é estar com a sua família muitas vezes desestruturada, abalada, abatida. Da forma que for, seja por enfermidade, seja por distanciamento da presença de Deus. Servir a Cristo não é simples. E Ele traz seus ofícios, os ofícios de sofrer por amor a Cristo, os ofícios de sofrer por amor ao Evangelho. E muitas vezes nós só queremos aceitar aquilo de que Jesus cura, salva, liberta, e rejeitamos a parte da palavra que nos diz que nós temos que negar a nós mesmos, que nós passaremos sim por provações, por dificuldades. Nós muitas vezes nos esquecemos dessa parte, queremos deixá-la de lado e só aceitar aquilo que é bom. Mas servir a Cristo tem seus ofícios. É sofrer por amor ao Evangelho. É você pregar, fazer aquilo que é certo e sofrer injustiça muitas vezes. Paulo e Silas aqui foram presos justamente? Não foram. Não foram presos justamente. Foram açoitados justamente? Não foram. Eles não fizeram nada de errado, mas foram humilhados, sofreram ali. Tudo isso é um ofício, muitas vezes, de fazer o Evangelho do Senhor, de fazer o ID do Senhor, de obedecer o Evangelho. E essa noite eu quero te lembrar, minha irmã e minha irmã, de que servir a Cristo é sim difícil, de que servir a Cristo muitas vezes, irmão, vai te colocar em situações que não são favoráveis, não são situações que você quer estar, mas é a situação que você precisa estar, porque Cristo tem algo para fazer na tua vida nessa situação. E se Cristo tem algo para fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, acate, porque eu tenho certeza de uma coisa: pode ser doído, mas é maravilhoso o mover de Deus na nossa vida. É maravilhoso o mover de Deus na tua vida. Se você quer viver coisas extraordinárias com Cristo, você tem que passar muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Se você quer ver o poder de Deus de pertinho, muitas vezes você vai ter que passar, meu irmão, pela situação
você vai ver, irmão. É nessas situações que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. É nessas situações que o Senhor Jesus começa a te fazer entender o que é servir a Cristo. E quem sabe você não entende muito o que o Senhor está falando para você hoje. Quem sabe você ouve, entende, mas não tem sinceramente o discernimento de entender o que o Senhor Jesus quer fazer para você. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de que você não desistir, vai chegar um dia que você vai entender o que o Senhor Jesus está falando para você. Glória a Deus. E vai chegar um dia que você vai falar: eu estou sofrendo, mas graças a Deus, porque o Senhor Jesus está aqui. Estou sofrendo, mas graças a Deus, porque o poder de Deus está me aperfeiçoando. Nós aprendemos a passar por isso. Então, não importa como você está hoje. Quem sabe você entrou aqui passando por isso. Os ofícios de serventes. Situação difícil, apertada, complicada. Mas não coloque o Senhor contra a parede. Não coloque Cristo contra a parede. Não fala: Senhor, mas por que eu não aceito isso? Não faça isso. Faça como Paulo e Silas. Adore. Cante hinos a Deus. Exalte o Senhor. Louve a Ele, e eu tenho certeza que Ele vai transformar a sua situação. Que Ele vai virar o seu cativeiro. E Ele vai te livrar. Nós vamos ver, né? Paulo ele vai dizer que para mim o viver é e o morrer é. Glória a Deus, E aleluia. enquanto nós não entendemos isso, nós vamos ainda ficar muito na cabeça. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos colocar muito Deus contra a parede e nada vai acontecer. Mas entenda que viver a Cristo e morrer é ganho. Ele tem o melhor para você. E Ele fará o melhor para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, né? Paulo e Silas, então, eles permanecem aqui. E mesmo com o cárcere tendo sido aberto, né, eles ficam lá, esperam o julgamento. O julgamento acontece e eles descobrem que Paulo é cidadão romano. Cidadão romano, nós estamos falando aqui da Roma Império, né? Filipos, ela foi estabelecida em 42 depois de Cristo. Nós vemos que então é Roma Império já. E um cidadão romano, ele gozava de diversos direitos. E um desses direitos é de que eles não poderiam ser açoitados publicamente, eles não poderiam passar por situações vexatórias publicamente, eles não poderiam ser humilhados publicamente, diferente dos não cidadãos romanos. Então, quando eles ouvem ali que é Paulo, que é Silas, que Paulo era cidadão romano, eles ficam com medo daquela situação que eles fizeram, né? Aqueles credores, aqueles homens, e então Paulo ele é solto livremente, na tranquilidade, na paz. Então, Deus não precisou chegar lá, tirar Paulo daquele lugar, de repente, pá, está solto. Deus deixou as coisas acontecerem, agiu, manifestou o poder, pessoas foram ali, aceitaram a Cristo, e naturalmente as coisas se ajeitaram para a vida de Paulo. Naturalmente eles foram soltos, sem nenhuma dificuldade. Então, o exemplo que nos fica aqui, meu irmão e minha irmã, é para confiarmos em Cristo. Confiarmos verdadeiramente, 100%. E não desistir, não parar. Glória a Deus. Não desanimar, não desfaleça o teu coração. É isso que o Senhor tem para falar com você essa noite. E essa é uma mensagem que nós temos aprendido a viver. É você muitas vezes não ter nada, você passar por uma situação que você nunca passou, falar: tá difícil, mas adore. Glória a Deus. Porque o Senhor vai te livrar. Amém? E não só por isso, adore porque pela grandeza dele, pelo amor dele, pela misericórdia dele. Se nós estamos vivos até aqui, é pela misericórdia do Senhor. Amém? Então, não pare, não desista, não questione, mas adore, porque a resposta para o seu problema é Cristo.
não desista e não desfaleça do coração, amém? Gostaria de estar orando pela vida dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Você que pode, por gentileza, pegar uma criança de cola aí, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando. E eu quero que você entregue nas mãos do Senhor a sua vida nesse momento. Fala: Senhor, tá difícil, Pai. Eu estou passando por isso, por aquilo. Senhor, eu preciso de um socorro. Eu preciso, meu Pai, de uma porta aberta. Eu quero, meu Deus, ver a luz no fim do túnel. Eu preciso, Senhor. Essa noite você tem a oportunidade nesse momento de clamar a Cristo e colocar nas mãos dele o seu clamor, a sua petição. Clame a Ele nesse momento, faça um compromisso com Ele, dizendo: Senhor, está difícil, mas eu não vou desistir. Está difícil, Senhor, mas eu não vou parar. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aqui nós nos colocamos em oração, meu Pai. Meu Deus, tendo ouvido a Tua palavra, Senhor, tendo, meu Pai, ouvido, meu Deus, meu Pai, o Teu querer, Senhor, a vida dos Teus filhos, meu Pai, que, meu Deus, sempre ao levarem o Teu Evangelho, meu Pai, a fazerem, meu Deus, o Teu ídolo, Senhor, mesmo assim, padeceram, meu Pai, dificuldade. Que mesmo, meu Deus e meu Pai, por simplesmente levarem a Tua palavra, meu Pai, e estarem, meu Deus, arraigados, fazendo aquilo que lhe agrada, mesmo assim, meu Pai, passaram por momentos turbulosos, mesmo assim, meu Pai, passaram por momentos angustiantes, meu Pai, e vendo, meu Deus, aleluia, essa noite, Senhor, o exemplo dos nossos irmãos, nós entendemos, ó Pai, que muitas vezes, Senhor, o Senhor, Ele não vai nos livrar da prova, que o Senhor não nos livra da prova, Pai, mas da prova o Senhor está conosco para nos livrar, para nos dar força, Pai. E nesse momento de oração que nós clamamos, ó Pai, o que nós pedimos, meu Deus e meu Pai, essa noite é pelo Teu socorro, ó Pai, é pela Tua força em nome do Senhor Jesus. Eu clamo, meu Deus e meu Pai, por esse irmão que estou aqui, Senhor, passando, meu Pai, quem sabe, pelo momento mais difícil da vida dele, Senhor, e nós queremos, meu Pai, unir a nossa fé, meu Deus, e clamar ao Senhor, meu Pai, entra com providência em nossa vida, Senhor. Socorre-nos, ó Pai. Socorre, meu Deus, cada um, meu Pai, que se encontra, Senhor, desanimado muitas vezes, ó Pai. Muitas vezes, meu Deus, com o coração apertado, ó Pai. Fala mais fruto, que muitas vezes se encontram aqui, meu Pai, extremamente desanimados, mas eu creio, Senhor, que essa noite o Senhor começa a visitar corações nesse lugar, meu Pai. Meu Deus, visita corações aqui nesse lugar, Senhor, meu Deus, meu Pai, e começa a trazer sobre eles, meu Deus, meu Pai, a Tua paz, o Teu poder em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Ó Pai, nós não temos nada, Senhor, para Te entregar, meu Pai, a não ser o nosso louvor, Senhor, e nós entendemos, ó Pai, que é através da adoração que nós venceremos, ó Pai, e nós estamos aqui para adorar ao Senhor, e nós estamos aqui para louvar o Teu nome, e nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome, e nós fazemos um compromisso contigo, ó Pai, de que mesmo em meio à prova, ó Pai, mesmo, meu Deus, as portas fecharem, Senhor, nós estaremos louvando o Teu nome, ó Pai, nós estaremos aqui, meu Deus, fazendo o Teu querer, meu Pai, nós estaremos levando a Tua palavra, ó Pai, nós não deixaremos, meu Deus, o Teu evangelho de lado, ó Pai, nós continuaremos, Senhor, meu Deus, firmes no Teu chamado, ó Pai, porque maior é, meu Deus e meu Pai, o Teu mover em nossa vida. Maior é, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. E eu creio, ó Pai, nós tomamos posse, Senhor. Eu tomo posse do meu chamado, ó Pai. Nós tomamos posse do nosso chamado e das nossas responsabilidades, ó Pai. E nós dizemos, Senhor, se é para sofrer pelo Teu nome, sofreremos, ó Pai. Se é, meu Deus, meu Pai, para chorar por amor ao Teu evangelho, nós choraremos, ó Pai, mas nós não arredaremos o pé da Tua presença, meu Deus, meu Pai. E essa noite, Senhor, a Tua igreja faz, ó Pai, esse compromisso contigo, ó Pai. Essa noite a Tua igreja, meu Deus, meu Pai, se derrama na Tua presença, meu Deus, meu Pai, fazendo esse compromisso, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, meu Deus, meu Pai.
irmã tem passado. E a irmã ter vindo aqui não foi em vão. A sua presença aqui não foi em vão. Porque Ele tem contemplado o que você passa, Ele tem contemplado o teu choro, Ele tem contemplado tudo. E a mensagem que o Senhor trouxe aqui essa noite, o Senhor Jesus disse que ela vai de encontro ao teu coração. Aleluia. E o que o Senhor tem para dizer para a irmã é para não parar, é para não desistir, é para não arregar o pé da presença dEle, mesmo que as coisas estejam difíceis. Não desista, não pare, mas adore, porque é nesse momento que o Senhor tem aperfeiçoado algo no teu coração. Em nome do Senhor Jesus, recebe da parte de Deus em nome do Senhor. Aleluia. É assim, irmãos. Quem sabe sofrendo, padecendo, mas sempre levando o Evangelho e fazendo a vontade de Deus. Não desista, não pare. Persevere em nome do Senhor Jesus, amém? Por essa oportunidade essa noite, já vou estar retornando o microfone em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. As palmas no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é fiel. Louvar a Deus pela vida do evangelista, né? Que nos trouxe, aleluia. Oh glória, essa palavra tão maravilhosa aos nossos corações. Glória a Deus, estávamos necessitados de ouvir algo da parte do Senhor, assim como o Senhor nos ensinou. Glória a Deus, aleluia. Que muitas das vezes, meus amados, é fácil, como já foi dito, nós, na bonança, nós adorar a Cristo. É muito fácil. Mas na dor, na perseguição, na prova, na luta, né? Louvado seja Deus, não é fácil. Aleluia. Mas eu quero te dizer, vou acrescentar aqui que Cristo é. Aleluia. Cristo é comigo, Cristo é contigo. Então não desista, independente da situação, é o Senhor, aleluia. Oh glória, que dá a última palavra. Até que Ele venha, essa foi a promessa que Ele nos fez. E nós vamos honrar esse nosso Senhor. Pode estar doendo, pode estar machucando, não importa, não importa. O nosso Criador, Ele vive, Ele reina para todo o ser em nosso meio. Louvado seja Deus. Agradecer ao nosso irmão que nos visita na noite de hoje. Glória a Deus, ali está nossa irmã, lá está nossa irmã, mas o irmãozinho estava ali. Louvar a Deus pela vida de cada um. Meus amados, quinta-feira estaremos novamente louvando e agradecendo o nome santo do Senhor Jesus. Uma grande, né? Um grande culto para Cristo. Mais uma promessa do Senhor se cumprindo. Eu quero trazer de primeira mão, amada igreja, quantos estão felizes com este culto de pregação, meus amados? Tem novidade da parte de Deus. O Senhor nos concede mais um ano para estarmos aqui. Satanás tentou de todas as formas, o Senhor falou: não, a obra é minha, a última palavra foi minha. Então nós temos mais um ano para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Meus amados, isso aqui, esta congregação, ela não é tão somente do presbítero Juliano, da missionária Irene, do pastor Júnior, da missionária Silene, do pastor Geni. Esta congregação é o templo de oração da Igreja Evangélica de Jesus, o caminho, verdade e a vida. Por isso eu sempre digo, meus amados, as portas da casa do Senhor estão abertas para todo membro, para todo obreiro, aleluia, fazer a obra do Senhor. Muitas das vezes eu não posso estar aqui, a missionária não pode, segundo o dirigente, pode estar, pode não estar, o pastor venha. É necessário pessoas orarem sobre este lugar, é necessário pessoas abrirem essa porta, não tão somente só nós não, mas é necessário que a palavra do Senhor seja direcionada daqui de dentro para fora.
É necessário alguém passar na rua e ver, aleluia, um povo de Deus orando aqui dentro. É necessário alguém passar na rua e ver, aleluia, louvores sendo entoados ao nosso Deus aqui dentro. E quando se faz isso, eu quero despertar você que o evangelismo da parte de Cristo está sendo lançado. Tem pessoas que vão para a aldeia, tem pessoas que vão para a fazenda, tem pessoas que vão para os seus lares e passam aqui na frente e vê, aleluia, a obra do Senhor sendo feita, vê a porta da casa do Senhor aberta. Então eu convido a você, meu irmão, minha irmã, aleluia, na direção do Espírito Santo de Deus, querem orar a Deus, fazer um propósito com o Senhor, círculo de oração, grupo jovem, pode estar, a casa do Senhor está com as portas abertas para que seja feita a obra do Senhor, para que vidas sejam alcançadas. Paulo e Silas, assim como o nosso amado disse, mesmo preso ali, o Senhor, com a tua infinita misericórdia, alcança a graça sobre a vida daquele carcereiro. E o lugar não era favorável para a salvação, não, meus amados. Mas as misericórdias do Senhor alcançou aquele lugar. Aleluia. Por quê, meus amados? Porque ali tinha pessoas fiéis a Deus. E aqui também temos pessoas fiéis a Deus. Então, dessa porta, aleluia, grandes serão as promessas do Senhor que o Senhor já fez. E eu tenho certeza que muito mais nesse ano que se inicia, aleluia, de contrato aqui o Senhor vai fazer. Por isso eu conto com a compreensão e a colaboração de todos os amados irmãos. Amém? Louvado seja Deus mais uma vez. Pastor Júnior, obrigado por estar conosco, glorificando desde a glória adicional de silêncio. Nossos irmãos da Bahia, do bairro Bahia, glória. Nossos irmãos que estão nos assistindo através do canal do YouTube também, que Deus abençoe. Nossos irmãos lá da São Miguel, glória, que estão conosco, firme na fé. Prepare-te, né? Glória, grande é o mover de Deus, grande é a provisão da parte de Deus para a vida dos irmãos também, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Todos abençoados. Vamos colocar de pé a nossa irmã para estar fazendo a oração final, a oração da fé. Glória, glória. E vamos estar encerrando já em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, santo é o Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, meu Senhor, aleluia, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos livrado e nos guardado, Pai. Muito obrigado mesmo, Senhor. Pai amado, obrigado por esta palavra que o Senhor nos trouxe esta noite, Pai. E assim, Senhor, nós vamos sair daqui instruídos em Teu nome, Senhor. Então nos leva em paz e em segurança, Senhor, para os nossos lares. Pai amado, nos deu uma noite abençoada, Senhor. Deus tremendo, nos cubre, nos guarda, Senhor, com as suas mãos, papai. Em nome de Jesus, meu Deus. E aquilo que é impossível para nós, Senhor, todas as coisas são possíveis. Então, Senhor, Deus tremendo, muito obrigado, meu Deus. É somente agradecer ao Senhor por todas as coisas, Pai. Aleluia, Jesus. E eu creio que Senhor, o Senhor vai dar vitória ao Teu povo. O Senhor, ó Pai, vai dar, Senhor, a vitória àqueles que perceberam, aqueles que buscam, aqueles, ó Pai, aleluia, Jesus, que estão, Senhor, firmados em Ti. Então, Senhor, abre as portas, traga a resposta, Senhor, para os Teus servos esta noite. Em nome de Jesus, meu Deus, porque nós já decretamos a vitória, nós já profetizamos, Senhor, aleluia, Jesus, a vitória para o povo Seu, Senhor. Então, Pai amado, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, nos leva em paz e em segurança, Senhor. Deus tremendo e fiel, aleluia. Glória, Deus é tremendo, Deus é fiel. Meus irmãos, enquanto a missionária estava orando aqui, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor, aleluia, está tocando sobre a cabeça de uma pessoa, uma mulher nessa noite, aleluia. O Senhor está dizendo assim, tem cabelo caindo por demais, aleluia.
Você tem se preocupado com isso, e nesta noite o Espírito Santo de Deus toca sobre tua cabeça, sobre o teu couro cabeludo, aleluia. Eu não sei, aleluia, o Senhor não me mostra quem é, mas o Senhor me diz ser uma mulher que está passando por esse processo, e nessa noite o Espírito Santo de Deus quer tocar sobre a tua vida de uma maneira especial. Aleluia. Se for da tua vontade, não é por força nem por violência, mas se a palavra fala contigo, aleluia, a revelação condiz contigo, que aceita vir na frente, estaremos estendendo as mãos em oração a teu favor. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tremendo, Deus de glória. Aleluia. Você está tendo queda de cabelo, aleluia, assim me revela o Espírito Santo de Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Amém? Dou nenhuma para o Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh glória, é que o Senhor está falando com ninguém nesta noite. Aleluia, santo é o Senhor. Mas Deus é poderoso e dá graça, aleluia, a cada um de nós. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Estenda tuas mãos para frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e quantos podem dizer amém? Amém, Jesus. Vamos todos em paz e segurança. Lembrando, meus amados, que amanhã